Meu irmão e minha irmã, hoje dia 21 de março, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós do Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que cada dia mais o conflito entre Jesus e os judeus vai crescendo. Parece que a coisa vai se inflamando cada vez mais. Hoje começam a discutir a respeito da morte. Porém, estão discutindo de mortes diferentes. Jesus está falando a respeito da morte eterna, daquela que alguém chega até ela por não ter escutado a palavra de Deus e por não tê-la colocado em prática. Alguém que não tem a vida eterna junto de Deus, que vai viver, talvez no andar de baixo, morreu eternamente. Os judeus, pelo contrário, estão falando da morte física. De fato, não entendem bem essa linguagem de Jesus quando fala de Abraão, uma correspondência cronológica pouco clara para eles, porque pensam só na morte corporal. Jesus não está preocupado com essa, fala da morte eterna, aquela que pode sim ser fruto de uma vida errada, desregrada, e que depois da morte física pode ser a consequência. Este evangelho ainda nós vemos que quase parece que Jesus está contra Abraão, quando na verdade está dizendo que a razão da fé de Abraão se encontra também em Jesus. O estudo teológico nos afirma sempre que tudo foi feito e tudo se dirige por Jesus e para Jesus. Por isso é que ele diz que já a fé de Abraão, que viveu cronologicamente falando muitos anos antes de Jesus, fazia referimento a ele. E que Abraão, porque não morreu eternamente, mas vive eternamente na presença de Deus, teve esta clareza, entrou em contato com Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem. Por último, este evangelho ainda nos faz ver que Jesus se dá o nome de Deus. Jesus diz: eu sou. Se nós voltarmos à palavra de Deus lá no livro do Êxodo, quando Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer que mandou libertar os israelitas? Deus revela o seu nome. Diga que eu sou. Jesus toma este nome, que mais do que significar eu sou, pode significar também nos nossos ouvidos, eu estou. Eu estou sempre convosco, eu estou aqui, eu estou neste momento. Que então que esta palavra pode nos ajudar a refletir neste dia? Para Jesus, como dizíamos, a morte corporal é só um detalhe. Jesus nunca esteve e não está preocupado com a morte física. São Francisco de Assis até mesmo chamava a morte física de irmã morte, porque é uma coisa que vai acontecer com todos nós, nos preocupando ou não nos preocupando, eu e você, amanhã, depois de amanhã, daqui a algum tempo, vamos passar pela morte corporal. Quando a gente diz, tenho medo da morte, do que é que eu estou falando de fato? Tenho medo de como vou morrer? Tenho medo da morte em si, a morte física? Ou será que tenho medo da morte eterna? Ou seja, de viver para sempre, depois da morte física, longe de Deus,
não na sua companhia, não na companhia dos santos. Talvez devesse ser este o nosso medo, de passar para sempre longe de Deus. E como é que nós vamos saber se vamos ou não vamos? No agora, nos preparando bem para que quando aconteça a nossa morte física, não suceda a morte eterna, mas a vida eterna junto de Deus. A palavra ainda dizia que foi graças à fé de Abraão que ele pôde ver a Deus. Uma fé que exultou, que foi transformada em alegria, porque encontrou-se com Jesus. O que é que tem alegrado o meu e o seu coração? O encontro com Jesus? O receber a sua palavra, a sua Eucaristia dentro de mim? Qual é a alegria que faz com que o meu coração também exulte e mova os meus pés e mova os meus passos para ali ou para cá? Com o que é que eu tenho me alegrado? Por último, este nome de Deus que Jesus hoje pronuncia, eu sou, significa para mim, para você, eu estou. Estou aqui, estou com você, estou aqui para o que precisar. Essa deve ser sempre uma certeza nossa, nunca pensar que Jesus nos abandonou, está longe de nós, porque fizemos este ou aquele pecado, porque estamos assim ou assado, afastados ou não afastados. Porque Jesus nos diz hoje e continuamente, eu sou, eu estou. Que essa certeza nos mova cada dia mais a confiarmos em Deus, a nos alegrarmos com Ele e a não termos medo da morte física, mas nos prepararmos bem para poder gozar da vida eterna. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.